Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, estou aqui com o Paulo, que vai nos acompanhar nessa aula de hoje. E hoje nós vamos continuar falando sobre intervalos numéricos, tá? O objetivo da aula vai ser o quê? A gente estudar as operações de união e interseção entre intervalos e utilizar as representações na reta para poder fazer essas operações. Então nós vamos fazer contas usando retas, vai ser muito legal. Você sabia que existem datas específicas para a plantação de determinados grãos no Brasil? A data correta de colheita e plantio depende da região e da estação do ano. Então, você não pode plantar, falando agora da agricultura, você não pode plantar uma certa semente em uma época que não seja a época correta, porque senão você não vai colher essa semente, tá? Então, algumas coisas que nós precisamos saber sobre isso. Em que época do ano você deve plantar determinado grão para que essa colheita esteja garantida? E ainda, será que você consegue fazer plantio e colheita ao mesmo tempo? Será que dá para fazer? Para responder essas perguntas, eu fui procurar o calendário de plantio e colheita do feijão. Aqui eu peguei o feijão, mas você pode pegar diversos grãos aí, e eu peguei a nossa região aqui, que é a região sul do Brasil, tá? Então, nós podemos observar aqui nesse calendário o seguinte: onde nós temos essa linha em azul, significa que está sendo feita a colheita. Onde nós temos a linha em amarelo, significa que está sendo feito o plantio. Onde nós temos a linha em verde, nós temos ali naquele momento colheita e plantio, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Veja que entre dezembro e janeiro, aqui, meados do final, aqui no começo de dezembro e até meados aqui de janeiro, nós temos plantio e colheita, tá? Vou pegar uma parte aqui, ó. No inverno, lá entre agosto e setembro, a gente tem só o plantio. Aí planta, vai colher quando? Vai colher lá no outro mês, no final de novembro até o final de fevereiro, por exemplo. Mas aqui, por exemplo, em Santa Catarina, já pode estar plantando também. Ok? Então veja que tem um momento que tem só plantio, um momento que tem só colheita e um momento em que tem colheita e plantio acontecendo ao mesmo tempo. Onde você tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, nós temos o quê? Nós temos uma interseção de eventos. Está fazendo o primeiro evento, que é a colheita, e o segundo evento, que é o plantio, ao mesmo momento, tá? Isso é uma interseção, onde duas coisas ocorrem simultaneamente. Legal? O que é uma interseção nos intervalos? Uma interseção entre intervalos envolve os elementos em comum aos dois, então são elementos que simultaneamente estão em um e em outro também. Por exemplo, vamos supor que nós temos esse intervalo aqui que vai de menos 3 a 5, é um intervalo A, e esse intervalo B que vai de 2 até 9, então nós temos dois intervalos, A e B. Quem são os elementos que vão estar na interseção entre esses dois intervalos? São os elementos em comum, aquilo que tem tanto no intervalo A quanto no intervalo B. Você consegue localizar essa interseção? Então, está aqui o nosso primeiro exercício de hoje. Qual é a interseção entre os intervalos menos 3 e 5 e de menos 3 até 5 e B de 2 até 9? Lembrando que interseção são os elementos em comum. Então, vou deixar você pensando aí e já volto.
Muito bem, estamos de volta. Vamos dar uma olhadinha aqui então qual é a interseção. Para fazer a interseção, nós vamos primeiro fazer a representação desses dois intervalos na reta. Então aqui eu representei o intervalo A, que vai de -3 até 5, lembrando que ele é fechado tanto no -3 quanto no 5. Legal? E aqui eu marquei o intervalo B, que vai de 2 até 9, lembrando que ele é aberto nos dois extremos, tanto no 2 quanto no 9. Então, bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Legal? Agora, faça uma terceira reta, tá? Onde vai ser representada a interseção. Nessa terceira reta, é importante que você coloque todos os valores que você colocou tanto na primeira quanto na segunda. Deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês, ó. O intervalo A, eu não precisava ter marcado o 9 e o 2, tá? Mas eu marquei por quê? Porque eu vou usar esses valores no intervalo B. Então é interessante que você coloque todos os valores em todas as retas. Legal? Então a reta A, a reta B e a reta da interseção. Então veja só. Quais são os elementos que tem tanto no A quanto no B? Esse pedacinho aqui que vai de 2 a 5 tem tanto no A quanto no B, legal? Então aqui nós temos a interseção, ok? Aparece tanto no primeiro quanto no segundo conjunto. Agora vamos pensar se esses intervalos são abertos ou se eles são fechados, tá? O 2, o elemento número 2, tem no intervalo A? Tem, porque está dentro do intervalo de -3 a 5. E tem no intervalo B? Não. Então, ele não vai ter na interseção, porque para ter o número na interseção, ele tem que estar nos dois intervalos, ok? Agora, vamos para o outro extremo, o 5. O 5 tem no intervalo A e tem no intervalo B. Aqui tem porque é fechado. Então, ele vai estar na interseção. Então, a interseção são os elementos em comum. É usual fazer essa projeção aqui, ó, fica mais fácil de enxergar. Legal? Então, vai de 2 até 5 a interseção entre os elementos. São os elementos em comum. Então, nós escrevemos assim. A interseção entre A e B são os x pertencem aos reais, tal que x é maior que 2 e menor ou igual a 5. Atenção aos detalhes, tá? Tem que colocar aqui igual, aqui não tem igual e aqui tem maior, menor ou igual. E aqui é bolinha aberta e aqui é bolinha fechada. Legal? Muito bem. Além da interseção, existe também a união entre intervalos, tá? O que é a união? União é a junção de todos os elementos. Então, eu vou pegar todos os elementos e vou juntar tudo, tá? Como que eu faço, então, para calcular a união entre dois intervalos? Pegue os elementos que estão no primeiro, junte aos elementos do segundo. Temos a união, ok? Então, eu tenho aqui dois intervalos, um que vai de -infinito até 7 e outro que vai de 4 até 10. A gente vai juntar todos esses dois. Então, eu vou deixar vocês fazerem aqui. Qual é a união entre os intervalos? De -infinito a 7 é o primeiro intervalo C, e o intervalo D de 4 até 10. Juntamos tudo, já volto.
E aí, conseguiram fazer a união? Vamos lá então. Primeiramente, da mesma forma que o outro, a gente vai representar o intervalo C e o intervalo D. Lembrando que eu vou usar todos os valores que tem nos dois intervalos, ó. Eu tenho o 7, o 4 e o 10. Então, eu coloquei aqui o 4, o 7 e o 10, tá? Tanto na reta C quanto na reta D. Agora, vamos marcar o intervalo C, que vai de onde? De menos infinito até 7. Então, eu coloco aqui, o risquinho começa lá no menos infinito, vai até o 7, lembrando que o 7 fica uma bolinha aberta, porque não está incluído o 7 no intervalo, já que o intervalo é aberto, tá? O intervalo D é a mesma coisa, vai de 4 até 10. Então, eu coloco o intervalo de 4 até 10, repare que ele é fechado no 4, certo? Porque o colchete está para dentro, e aberto no 10, porque o colchete está para fora, ok? Então, temos aqui intervalo de 4 até 10. É interessante que você coloque da mesma forma que eu estou colocando aqui, o 4 embaixo do 4, o 7 embaixo do 7, o 10 embaixo do 10, que vai ficar mais fácil para fazer as operações depois, tanto na união quanto na interseção. Se você faz um para frente e um para trás, vai ficar mais difícil, legal? Agora marcamos aqui a união. Como que eu faço a união de C com D? Eu vou pegar do maior extremo do C, do D, do maior extremo de um dos dois, que no caso é o 10 aqui, e vou projetar aqui na reta da união. E o menor extremo, que no caso é o infinito. Então, junto essa parte aqui, que é o maior extremo do C, com essa parte aqui, que é o maior extremo do D, e a união é formada por todos os elementos, ok? Então, vamos lá. Agora vamos analisar se as bolinhas são abertas ou fechadas. O 10 é um extremo de algum deles? É um extremo do D, só que é um extremo aberto, ou seja, não tem o número 10 no intervalo D. Ele vai até 10, mas não chega em 10. Então, vou colocar a bolinha aberta aqui. E o infinito, ele é sempre aberto. Todo intervalo é aberto no infinito, que a gente não sabe qual que é o último número para poder fechar. Legal? Então, a gente coloca dessa maneira. Então, C, união com D, está representado nessa reta aqui. Por compreensão, nós dizemos o seguinte: a união de C com D são os elementos x, que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que 10. Atenção ao detalhe, não pode esquecer que a bolinha é aberta e não tem igual aqui embaixo do menor. Legal? Muito bem. Agora eu vou deixar um quiz para vocês, tá? Que é o quê? É para saber se alguns elementos pertencem ou não pertencem a alguns intervalos. Então, você vai colocar lá verdadeiro ou falso. O número 18 quartos pertence ao intervalo que vai de 4 até 5. Isso é verdadeiro ou é falso? O número 25 terços não pertence ao intervalo que vai de menos 1 a 8. Isso é verdadeiro ou falso? O π não pertence ao intervalo de 0 a 2π, lembrando que aqui é aberto. Verdadeiro ou falso? E o menos raiz de 3 não pertence ao intervalo que vai de menos 2 a 3. Então, este símbolo aqui, quando ele é um E para dentro, assim, é pertence. Quando ele está cortado, quer dizer que não pertence. Legal? Então, analisem os intervalos, vejam se os números estão ou não estão dentro daquele intervalo. Já voltamos.
Estamos de volta. E aí, conseguiu identificar? Eu coloquei uns números que você tinha que pensar um pouquinho antes de só dizer que se ele estava no intervalo ou não, tá? Então é interessante que você tivesse feito o cálculo aí para definir. Olha só, menos 18 quartos, quanto que seria essa fração? 18 quartos é a mesma coisa que 18 divididos por 4, tá? Pode fazer na calculadora ou pode fazer na mão, tanto faz. 18 divididos por 4 é 4,5, mas como é menos, então ficou menos 4,5. O intervalo de 4 a 5 é esse intervalinho aqui, ó. E o 18 quartos está lá fora. Então, menos 18 quartos pertence ao intervalo de 4 a 5? Não, não pertence. Então, essa primeira afirmação é falsa. Vamos para a segunda. 25 terços não pertence ao intervalo de menos 1 a 8. Novamente, você tem que fazer o cálculo. 25 terços é o mesmo que 25 dividido por 3, que dá aproximadamente 8,333. É uma dízima periódica, tá? O intervalo de menos 1 a 8, ele termina no 8, tá? Começa no menos 1 e termina no 8, lembrando que é um intervalo fechado. Começa no menos 1 e termina no 8. O 25 terços está fora desse intervalo, porque ele vale 8,33. Então, ele é maior que 8, ele passa para fora do intervalo. Então, aqui está dizendo 25 terços não pertence ao intervalo de menos 1 a 8. Está correto, não pertence mesmo. Então, a segunda é verdadeira. A terceira, π não pertence ao intervalo de 0 a 2π. Aqui você não precisa calcular o valor de π, tá? Se de 0 a 2π eu posso contar de π em π, por exemplo, 0, 1π, 2π, 3π, certo? Não precisa calcular o valor, mas se você quiser colocar π como 3,14, isso aqui seria 6,28 aproximadamente, e 3,14 está dentro do intervalo, tá? Então, π não pertence ao intervalo de 0 a 2π, é falsa, porque o π pertence ao intervalo de 0 a 2π, tá ali no meio, legal? Aqui lembrando que é um intervalo aberto, as duas bolinhas ali são abertas. E a letra D, menos raiz quadrada de 3 pertence ao intervalo que vai de menos 2 até 3. Raiz quadrada de 3 você pode fazer na calculadora, vai dar aproximadamente 1,73. Como é negativo, menos 1,73. Então, ó, aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho menos 1, tá? Poderia ter colocado aqui o menos 1. Entre o menos 1 e o menos 2, eu tenho o menos 1,73, mais ou menos aqui em algum lugar, ok? Então, menos raiz de 3 está sim nesse intervalo, lembrando que aqui nós temos intervalo fechado. Então, essa última também era verdadeira. Então, aqui a resposta, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. Espero que você tenha acertado aí na sua casa. Então, nessa aula nós vimos o quê? Operações com intervalos numéricos, como saber se um intervalo pertence, se um valor pertence ou não a um determinado intervalo, ok? Eu espero vocês numa próxima. Até mais e sejam extraordinários!